pessoal, eu sou a Eli, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu quero falar sobre livros que eu quero ler até o final do ano, porque sim, já estamos em setembro, faltam aí 3 meses para o final do ano. No entanto, a minha lista, a minha meta anual ainda tá bem grande e continua a crescer porque novos livros vão sendo adicionados todos os dias. Mas antes de começar, eu não poderia deixar de dar os recadinhos aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação, curte esse vídeo caso você goste, é super importante para o crescimento aqui do canal. E me segue também lá no Instagram, no @sonhando com livros, por lá eu vou compartilhando um pouquinho do meu dia a dia, das minhas leituras e tudo mais. Então, vamos descobrir quais foram esses livros que eu escolhi colocar na minha lista para ler até o final do ano. Então, como eu disse, eu tenho alguns livros que eu quero ler até o final do ano, até porque eu fiz uma lista, uma TBR, né, anual, com 31 livros. No entanto, eu só li 11 livros dessa lista, ou seja, ainda faltam 20 livros. Porém, além desses 20 livros, entraram outros que eu gostaria muito de ler. E como eu sei que eu não sou uma leitora muito rápida, que eu não vou conseguir ler esses livros todos até o final do ano, até porque a vida acontece, a gente não consegue somente ler, tem que fazer outras coisas, eu resolvi avaliar essa lista e ver outros livros que eu já tinha colocado, né, que entraram recentemente, e fazer uma nova lista com as prioridades, vamos dizer assim. Então eu selecionei 9 livros que eu quero ler até o final do ano. O primeiro deles é Querida Kitty. Esse livro tá na minha lista, assim, no meu radar desde que eu vi que ele foi lançado. É um livro que me chamou bastante atenção. Eu nunca li o Diário de Anne Frank. Eu confesso que eu fico com um pouco de receio, porque eu tenho medo, né, de chorar, enfim, e eu sei que eu vou me emocionar porque, enfim, é uma história triste. No entanto, essa daqui foi uma história que me chamou ainda mais atenção, né? Porque aqui é um romance que foi escrito pela Anne Frank. Eu vou ler um pouquinho da sinopse aqui pra vocês terem uma ideia, né? Tipo, quem não conhece o livro, pra saber do que se trata. O romance inacabado que Anne Frank escreveu a partir do seu diário. Para escapar do cerco nazista em Amsterdã, Anne Frank, sua família e 4 pessoas se esconderam por 2 anos em uma casa nos fundos do prédio em que funcionava a empresa de seu pai. Nesse período, Anne registrou a vida no esconderijo em um diário hoje mundialmente conhecido, ou seja, o Diário de Anne Frank. É esse que eu ainda tenho um pouquinho de receio de ler, porque eu sei que vai ser uma história triste. Mas ela tinha um grande desejo, publicar esse romance sobre essa experiência quando a guerra terminasse. Como preparação, ela reelaborou minuciosamente seu diário. Mais de 70 anos depois, o desejo de Anne se concretiza em uma edição de Querida Kitty, o romance epistolar que ela idealizou e escreveu a partir das páginas de seu caderno. As cartas à amiga imaginária Kitty, apresentada agora pela primeira vez como uma publicação independente, dão prova do talento literário da jovem autora. Com grande sensibilidade e fino senso de humor, ela relata o cotidiano da vida na casa, as relações entre seus habitantes e o clima de terror que aumentava progressivamente com a escalada da guerra. Esta edição traz o texto de Anne Frank como ela imaginou, a apresentação ao público brasileiro de Leda Cartoon e ensaio da professora de literatura Lauren Nussbaum, que foi vizinha e amiga de Anne e de sua família, além de uma cronologia de vida e obra da autora. Ou seja, é um livro pequeno, né, uma edição de bolso, que eu acho assim super bonita também, mas que promete ser muito interessante, né? É um livro que a Anne gostaria de ter publicado se tivesse, enfim, saído com vida, né, daquela situação. Então, esse é o primeiro livro da lista. O segundo livro da lista também é um livro que eu considero extremamente bonito, uma edição muito bem caprichada, muito bem elaborada da Dark Side, que é O Jardim Secreto. Olha que livro lindo, gente. Olha esse corte. Muito bonito. Eu acho, assim, uma edição maravilhosa, né? Eu já vi esse livro, assim, em diversas edições, porém, nunca li, né? Mas com esse aqui, eu confesso que a minha vontade aumentou ainda mais. Então, assim, eu quero muito ler esse livro para conhecer essa história, porém, eu também tenho um certo receio e acredito que sim, eu vou me emocionar, porque parece, sim, também ser uma história triste, emocionante. Posso estar errada quanto a isso, mas pela premissa da história, eu não sei não, mas
eu acho que eu vou chorar. Então esse é o segundo livro da lista. O terceiro livro da lista, que eu também acho que vou chorar. Gente, eu corro muito de livros que mexem com as minhas emoções assim, nesse ponto. De me fazer chorar, porque eu sou uma pessoa bastante emotiva. E eu acabo pensando muito sobre as situações que se passam nos livros. E às vezes até trazendo assim, tipo, pra minha realidade. E isso às vezes acaba me deixando muito ansiosa. Então livros que causam assim, emoções muito fortes, eu confesso que às vezes eu fico fugindo. Porém, tem algumas leituras que não dá pra fugir, né? São leituras que causam muita curiosidade, que o quê de emoção acaba sendo um ponto a ser considerado. Mas o próximo livro dessa lista, que também talvez seja triste, é A Livraria dos Achados e Perdidos. Aqui diz assim: há um livro para tudo. Em algum lugar da vasta biblioteca do universo, como Natalie dizia, deveria existir um livro que personifica todas as coisas pelas quais ela estava passando. Ou seja, já dá pra ver aí através dessa frase, né, que é um pouco intenso. No entanto, também vai trazer o universo literário, livraria, biblioteca, livros, enfim, tipo, vai trazer esses elementos que são tão interessantes e que eu amo quando vêm trabalhados em livros. Então aqui, esse já é o terceiro livro da minha lista que eu quero muito conhecer essa história. O próximo livro dessa lista, que eu às vezes acho que estou sozinha nesse bonde, é O Sol da Meia-Noite. Porque, sinceramente, quando esse livro foi lançado, eu vi muitas pessoas falando sobre ele. Mas agora, hoje em dia, eu não vejo muitas pessoas falando. No entanto, é sobre isso, sabe? É você ler o que faz bem, o que você quer e tudo bem. Porque eu lembro muito da época de Crepúsculo e eu era, assim, super fã. E eu quero muito conhecer essa história porque é através do olhar de Edward. No entanto, gente, esse livro é gigantesco, sabe? Eu não sou uma pessoa que gosta de ler livros muito longos, assim. Então, assim, vai ser um desafio. Eu acredito que esse vai ser o primeiro livro que eu vou ler deste tamanho, né? Até porque eu acho que eu tentei uma vez ler um livro assim, que foi Game of Thrones, né? Que são uns livros bem grandes, mas eu confesso que eu abandonei a história porque eu não consegui me conectar, me identificar. Então, ler mesmo, eu nunca li um livro deste tamanho. Então, esse aqui vai ser um desafio que eu vou enfrentar porque é um livro muito grande que vai ficar me deixando muito ansiosa porque eu gosto de terminar as leituras rápido. Eu gosto de saber o que vai acontecer no final. Então, assim, né? Mas vamos. Os próximos dois livros que eu quero ler, eu vou falar sobre eles porque eles são de uma série, né, de uma autora que eu já li, que muita gente deve conhecer também, que é a Kiera Cass, que é a autora de A Seleção, que eu já li A Seleção, mas ainda tá faltando, acho que 2 livros pra finalizar, né, a série A Seleção. No entanto, eu já li outro livro da autora e a escrita dela é muito boa, inclusive tem um lançamento dela aí também, o último livro que eu também tô querendo ler, mas ainda não tá nessa minha lista desse ano, então talvez, né, próximo ano, se Deus quiser, mais pro futuro. No entanto, para esse ano eu estou querendo ler esta série aqui, né, que é A Prometida e A Traição. Esse é o primeiro volume e esse é o segundo. Não são livros tão grandes assim, né, são livros até pequenininhos, ou seja, tá aqui mais 2 livros que eu quero muito ler. Eu acho muito interessante porque a autora traz, né, essa questão de palácio, de realeza e tudo mais, mas as mocinhas da história são sempre muito empoderadas, sempre muito pra frente, sabe? Eu acho isso fantástico nas histórias dela. Sem contar que esse livro está lindo, eu achei muito bonito. Por dentro ele não tem nenhuma ilustração, nem nada, mas é um livro muito bonito, né? O segundo volume também, porém o primeiro eu acho que é bem mais bonito. Os próximos livros que entraram pra minha lista foram livros que recentemente saíram no Kindle Unlimited. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre essas novidades, né, que entraram aí pro catálogo. Vou deixar aqui nos cards, que é Um Favorzinho de Vizinho. Vai contar aí a história de um escritor, né, que troca mensagens aí com uma fã. No entanto, ele para de responder essas mensagens e ela não sabe por quê. E acaba que ele vai morar do lado dela, né? E nem ela, nem ele sabe, até o momento que ela vai precisar de um favor dele. Então, assim, parece ser uma história bem divertida, né, que também envolve aí o universo literário. Então, promete ser muito boa. E essa foi uma das histórias que entraram recentemente, assim, para o meu radar e que eu quero muito fazer ainda esse ano. A próxima leitura que também, né, entrou recentemente no Kindle Unlimited foi Sal e Açúcar. É uma história que também me chamou atenção quando eu vi ela sendo comentada aqui no YouTube, em um canal que eu tava assistindo, né, aleatoriamente apareceu pra mim, e eu vi a pessoa falando sobre esse livro. E me chamou muita atenção, eu achei muito bonito também a capa, o trabalho gráfico e a proposta, né, da história, porque é uma história que vai contar aí uma rixa, vamos dizer
assim, de duas famílias, que uma tem uma padaria chamada Sal e a outra tem uma padaria chamada Açúcar, mas algumas coisas podem vir a mudar com a nova geração, né, porque os netos dessas famílias vão acabar se apaixonando. Então, assim, é uma história que me lembra muito também o Emily em Paris, sabe? Histórias desse tipo, assim, que envolve pães, que envolve comida, que envolve, sabe, não sei, um universo, assim, tipo, muito aconchegante e convidativo. Sem contar que é uma escrita nacional, então, assim, estou super ansiosa para conhecer essa história e a história da autora, ainda mais porque eu descobri que alguns acontecimentos foram inspirados na história da autora quando ela estava aqui no Nordeste, então, assim, esse livro entrou para essa lista de livros que eu quero ler até o final do ano. E o último livro dessa lista, mas não menos importante, que também está disponível, né, no Kindle Unlimited, mas que eu havia comprado o e-book há algum tempo atrás, né, numa promoção que teve, que foi O Amor Não Tem Nome, que é uma história de romance, né, um romance mais levinho, um clichê, que também, eu não estou enganada, né, porque eu li a sinopse desse livro há algum tempo, mas se eu não estou enganada, também envolve ali o universo literário, e é uma história que parece ser daquelas bem pra relaxar, pra rir, sabe? Então, assim, eu quero muito ler esse livro, eu achei muito linda a capa também, o trabalho gráfico. Eu gosto muito de livros que trazem essa sensação, tipo, bem convidativa, de leituras pra relaxar. Então, eu acho que aqui nessa minha lista eu tô um pouco equilibrada, né? Porque os primeiros livros prometem ser intensos, prometem mexer com as emoções, enquanto os outros livros, né, já do final da lista, são leituras mais leves, mais tranquilas, que prometem relaxar, que prometem divertir. Então, assim, eu acho que tá uma lista, assim, bem balançada, né? E são ao todo, eu acho que 9 livros, né, nessa lista. Então, eu estou super ansiosa para concluir essa lista, né, no final do ano. Vamos ver aí se eu conseguir bater essas metas. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam aqui nos comentários se vocês têm uma lista, né, de leituras prioridades para fazer até o final do ano, livros que vocês querem muito ler antes do ano acabar. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, curtir esse vídeo caso você goste, super importante para o crescimento aqui do canal. Me seguir lá no Instagram também e vou deixar todos os links importantes aqui na descrição. Lembrando que comprando com o meu link de afiliado da Amazon, você não paga nada mais por isso e ajuda na manutenção aqui do canal. E até o próximo vídeo, um super beijo e até mais! Tchau!